Depois de eu vir aqui aos Estados Unidos, aí é que eu comecei a entender algumas coisas da sociedade americana que do Brasil eu jamais teria chegado a saber. Né? Na época que eu escrevi o livro, a minha imagem da cultura americana era todinha moldada pela figura do presidente Clinton e da sua política externa, e dos valores culturais que estavam implícitos ali na administração democrata. Eu não tinha ideia da pujança do movimento conservador nos Estados Unidos. Por quê? Porque no Brasil ninguém tinha. Isso simplesmente não chegava. O que chegava era um recorte feito de acordo com a mentalidade da Folha de São Paulo, a qual é mais pró-democrata do que os próprios eleitores democratas americanos. Eles têm uma adoração por esta coisa, que se explica mais ou menos assim, quer dizer, quando o indivíduo se desilude um pouco com o comunismo, ele se apega com o que esteja, né, mais próximo e que não carregue, vamos dizer, não venha com essa carga de uma história hedionda. Então, o mais próximo parecia ser a esquerda americana. Né? E, ademais, é curioso que no Brasil, muita gente pensa que nos Estados Unidos não existe esquerdista, que todo mundo aqui é conservador, imperialista, etc. Ao mesmo tempo, onde tudo o que os sujeitos sabem a respeito vem pelo viés do Partido Democrata e, sobretudo, do New York Times. Quando eu comecei a trabalhar no jornalismo, isso aí vai para mais de 40 anos, o New York Times era o grande modelo do jornalismo. Quando o Alberto Dines promoveu a famosa reforma do Jornal do Brasil, que marcou no jornalismo brasileiro, ele fez isso adotando simplesmente, ele pegou o manual da redação do New York Times e copiou, né, viu como funcionava e adotou tudo aquilo, inclusive a fórmula da estrutura das notícias, que você tinha uma abertura, que eles chamam lead, de 5 linhas, depois um sublead de 3 linhas, depois um intertítulo de 10 linhas de texto, outro intertítulo, outras 10 linhas de texto. Isso foi adotado no Jornal do Brasil com um rigor formal extraordinário. Isso marcou época. Naquela ocasião, o New York Times ainda tinha algum prestígio. E note bem, o prestígio já era imerecido, porque o New York Times tinha uma longa história de mentiras, falsificações, desinformação, etc, etc. Só que, até então, só meia dúzia de pessoas, até nos Estados Unidos, sabiam disso. Né? Então, por exemplo, a famosa história do Walter Duranty, que era o correspondente do New York Times na União Soviética, né? Eu sou que esteve na Ucrânia entre 1932 e 1933, e disse: aqui está tudo uma maravilha, está todo mundo gordinho, bem alimentado, etc. Enquanto isso, estavam morrendo de fome 3 milhões de pessoas, né? O Stalin não deixava entrar nem sair comida. Inventou o que ele chamou a arma da fome. E o Duranty negou isso, até que veio um correspondente inglês, acho que do Guardian, e contou a história inteira, daí estourou. Então eu já tinha tudo isso. Eu sei que o New York Times até hoje tem lá uma sala Walter Duranty, em homenagem ao cara. Ele ganhou um prêmio Pulitzer pela falsificação da história. Mas nos Estados Unidos então, havia pelo menos uma meia dúzia de jornalistas que sabia que o New York Times era uma fraude do começo ao fim. Mas no Brasil ninguém sabia, então ainda nos parecia, a mim também, naquela época, o modelo do jornalismo. Para esse subjornalismo brasileiro, o New York Times ainda é o modelo. É uma coisa incrível, porque o New York Times, né, a vendagem do New York Times aqui cai vertiginosamente. A empresa está caindo, está indo à falência, teve que alugar metade do prédio para poder completar a folha de pagamento, e os caras ainda endeusando lá a chamada grande dama cinzenta, como se fosse, né, a rainha da cocada preta. Então, graças a isso, a visão dos Estados Unidos que se tinha no Brasil, e que muitos têm até hoje, é, de certo modo, uma repetição da propaganda oficial do Partido Democrata. E eu, embora não gostando nada disso, era a fonte de informação que eu tinha, e o diagnóstico que eu apresentei no final do Jardim das Aflições, que era um diagnóstico bastante sombrio sobre as possibilidades da sociedade americana, ele teve de ser corrigido quando eu cheguei aqui e descobri, por exemplo, o fenômeno do rádio americano, né, que tinha um sujeito, o Rush Limbaugh, que tinha 30 milhões de ouvintes, né, o Michael Savage tinha 20 e tantos milhões de ouvintes, o Sean Hannity tinha acho que 12 ou 13 milhões de ouvintes, somando tudo, dava uma coisa assim tão assombrosa,
né, que você via que, comparado com o rádio, a mídia impressa era absolutamente nada, incluindo as páginas de internet, né? Também, assim que eu cheguei aqui, as pessoas descobrem o nosso endereço, então você começa a receber pedido de contribuição para tudo quanto é campanha. Então, era um mar de campanhas, né? Todas conservadoras, todas cristãs. Eu falei, mas como diria Maria do Rosário, o que é isso? O que é isso? Né? Eu não tinha a menor ideia de que aquilo existia. Eu falei, então agora tem que estudar tudo de novo e ver como é que é o negócio. E vi que eu tinha apresentado uma visão meio apocalíptica da sociedade americana, né? E vi que realmente estava errado. Falei, isso aí tem que. Aquilo que eu disse estava certo, mas faltava metade. Então, nessa entrevista com o Silvio, eu tentei completar a outra metade.